Olá, professoras contam histórias em homenagem aos namorados. Ser Professor, um quadro imperdível na voz e imagem do professor e advogado José Geraldo de Santana. Os cuidados com a voz do professor, tudo isso agora no intervalo de aula. Olá, seja bem-vinda e bem-vinda ao intervalo de aula, espaço em que professoras e professores debatem educação. Dia dos Namorados não pode passar em branco e a professora e contadora de histórias Shirlene Álvares tem uma história de casal bem-humorada que vale a pena conhecer. Sou Shirlene Álvares, contadora de histórias do Grupo Guaia, contadora de histórias da Universidade Federal de Goiás, professora da rede, e vou contar um caos para vocês, que é A Morte ou Casamento, de Aciara Nara, uma autora goiana. Ô Junca, você acha que o mundo tá para acabar? Acho não, Dito. E se eu ver algum sintoma, eu escondo lá no paió, no meio dos mi. Tapa os olhos para não ver nada, os ouvidos modo não escutar nadinha. E deixa a caroba torcer. E você, o que faz, Dito? Eu escondo debaixo da cama. E quando passar tudo, eu saio de lá. E os cacos do mundo vai para onde será, Juca? Dito, mas nós é bobo mesmo. Se o mundo acabar, não sobra nem nós que de lá os cacos. E pensando bem, para que Deus ia fazer um estrangolo desse? Se foi ele mesmo que teve o trabalho de criar tudinho do nada. Você já viu alguma coisa mais linda que a terra? Eu nunca vi. Olha o nosso céu, as árvores, os bichos, as águas, as pedras, é tudo bonito demais. E nós, a gente? Trem perfeito. Você acha que um pai vai matar os filhos tudo e depois acabar com o resto? Vai não, que não tá caduco nem doido. Vamos zelar de tudo e deixar de ser bobo. E deixa os bestas gungunar. Você tá certo, Juca. Também, se o mundo acabar, nós não sobra mesmo para contar a história. Nós vai virar poeira na beirada do céu. Você tá certo, Juca. E essa boia, sai ou quá? Tá saindo, farto torremo, aí nós enche o pão do karma. Armucemos como se fosse a última vez. Depois estiquei o futuro cadáver na rede a sonhar, que tava numa mina de diamante carregando uns carrinhos de pedra. A riqueza era grande demais. Aí assim fui, doecendo, perrengando e morri, deixando a fortuna toda pro dito. A riqueza era maior que tudo na vida. Acordei suando, agoniada e gritei o dito que veio logo. Dito, que não vou querer de ser rico, dito. Não quero morrer por falta de comer, isso não. Também, Juca, você enche o pando de torresmo e dorme com esse calor, dá pesadelo. E eu tô lá, no cabo da mansinha, suando e fritando no sol. Vamos deixar dessa prosa. Sabe qual é a última da Nicota, aquela gasturenta? Inventou que talvez vai morrer no dia do aniversário dela e mandou esse bilhete pra mim. Lê, eu sei que estudou um tiquinho mais que eu. Cara, Juca, talvez eu vá morrer no dia que faz ano do meu nascimento. E não quero que o povo fique olhando eu defunta, não. Quero dizer umas coisas pra vocês. Manda enterrar logo, que eu não quero ficar com a língua estatalada pra fora, igual a dona Candinha, talvez fazendo careta. Isso não. Manda um sanfoneiro tocar a moda de viola do João Mineiro Malciano. Se eu não puder te esquecer. Põe meia preta em mim.
passa um batom vermelho, põe um vestido amarelo que eu tenho e manda enterrar lá no seu sítio. Faz um cruzeiro com os dizeres assim: amei demais, mas não pude ser feliz com meu amor. Nicota. Põe a data e não deixa faltar flor roxa e branca. Tá combinado assim? Agora, se eu não morrer, caso com você. Ó, vai uma dúzia de beijos e abraço pra você. Fica com Deus e com Dito. Assinado Nicota Faria. Cruz, credo, Juca. Que isso não é um bilhete, isso é um testamento. E hoje só dá prosa de morte, hein? Cruz, credo, outra vez. Foi o Manelão que trouxe essa carta pra você? Foi. E você arreia o picolé, que eu, enquanto eu banho, que eu já vou na casa dela saber que lorota é essa. Saí de truvela e nem vi quando apiei do cavalo. A Nicota tava na porta, veio correndo, me abraçou, cheirou e beijou. E quando eu lembrei que faltava 3 dias pro aniversário dela, agarrei a chorar. Ela disse que não sabe por que escreveu aquilo não, que não quer morrer não. Aí voltei pro Jatubá e fiquei pensando e esperando passar os minutos para passar as tar bobeira. No dia da morte, que não morreu, a Nicota veio pra cá e nós namoremos inte. Mas dei nada pra ela não, que ia morrer mesmo e o presente ia ficar pra irmã dela. Agora, se Nicota tiver palavra, nós casa. Onde ela contou que a família tá querendo casar ela com um primo sem amor só porque ele é rico. Hei de vencer essa batalha, senão não me chamo Juca Matreiro. Muito boa a história. Vale a pena estimular a criatividade de alunos e professores com esses contos, não é mesmo? Vamos para o intervalo? Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e gestão ambiental, docência universitária, psicopedagogia, comunicação e marketing, Libras e Braille, engenharia de segurança do trabalho e fisiologia do exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estamos de volta ao intervalo de aula e o assunto agora é ser professor. Os problemas enfrentados pela categoria, a polêmica acerca da crise da autoridade do professor e os caminhos para se tornar o professor. Quem aborda esses assuntos é o professor assessor jurídico do Simpro, José Geraldo de Santana, no quadro Ser Professor. Muito bom dia, eu sou José Geraldo de Santana Oliveira, professor por vocação há 37 anos, advogado por circunstância. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que o saudoso deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, chamou de Constituição Cidadã ou Constituição Coragem, no artigo 6º, que abre o capítulo dos direitos fundamentais sociais, propositadamente traz a educação como sendo o primeiro.
o principal direito fundamental social. Pode-se dizer que a educação criou a sociedade. Ela sozinha não transforma a sociedade, mas sem educação não há transformação social, já nos ensinava o saudoso mestre Paulo Freire há mais de 50 anos. Então isso significa dizer que se a educação é o primeiro e o mais importante de todos os direitos fundamentais sociais, não há nenhuma profissão mais sublime, mais relevante para a vida social do que a de professor. Obviamente que o professor, lamentavelmente, até hoje, não tem esta condição reconhecida, porque, de um modo geral, os governantes, as políticas públicas voltadas para a valorização dos professores, que é um princípio constitucional que está no artigo 206 da Constituição, não ganhou efetividade. Mas isso não significa dizer que devamos desanimar, que devamos desistir. Não podemos ser tomados pelo desencanto, pelo esmorecimento. Nós temos de lutar para conquistar a cidadania. São várias as dificuldades enfrentadas pelos professores no âmbito do Brasil, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares. E devo dizer que as dificuldades dos professores das escolas particulares são maiores, por algumas razões. Primeiro, o professor de escola pública, após 3 anos, passa a gozar de estabilidade no emprego. Na escola particular não há. O professor da escola pública tem plano de carreira. Na escola particular, com exceção do ensino superior e algumas instituições, não há. Os professores das escolas públicas têm 1/3 de sua carga horária semanal reservada para estudo, planejamento e avaliação. Os professores das escolas particulares não o têm. Então são muitas dificuldades. As dificuldades são inúmeras também do ponto de vista salarial. Hoje o piso salarial dos professores das escolas públicas é de R$ 1.697,27 por 40 horas. O salário médio no Brasil é de R$ 1.947. Para quem não estudou, para quem não exerce essa função, quer dizer, não há valorização salarial. Mas não é só isso, as condições são precárias, condições de trabalho. Há escolas que possuem estruturas físicas, equipamentos adequados, mas que não proporcionam condições para que possam exercer esta sublime função, repito, de grande relevância social. Nós precisamos dar efetividade ao princípio constitucional do artigo 206, que está no inciso 5º, que é o da valorização do profissional da educação escolar. E essa valorização pressupõe salário digno, que não temos, condições de trabalho adequadas e, o mais importante, é preciso que o professor trabalhe em uma única escola. O professor que não trabalha em uma escola só, que trabalha em mais de uma, não cria vínculo com nenhuma, não cria vínculo com a comunidade. E o prejuízo é dele e é sobretudo da aprendizagem. O professor não pode conhecer o aluno só pelo número dele na chamada. Aliás, a chamada é coisa ultrapassada. O professor precisa conhecer o aluno como cidadão, saber quais são as suas aptidões, quais são os seus anseios, quais são as suas angústias. A partir daí, nós poderemos construir o padrão de qualidade social da educação, que também é um princípio constitucional, que está no mesmo artigo 206, inciso 7º. Aliás, é isso que diz a Constituição no artigo 205, que a educação tem 3 objetivos. O pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Para que a escola possa cumprir estes objetivos, ela tem de ser da comunidade, a comunidade tem de ser a sua proprietária, tem de participar de sua vida. A escola não pode fechar-se nos finais de semana, ela tem de ser um centro de convivência comunitária. É preciso que haja estudo, que haja disposição para dialogar e, sobretudo, que o professor aprenda a lição que nos é dada por Guimarães Rosa no seu livro Grande Sertão Vereda, por meio de seu personagem principal, Jagunço Reobaldo, que diz assim: mestre não é quem sempre ensina, é quem de repente aprende. Então é preciso que o professor tenha conhecimento.
É isso aí, nós agradecemos a participação do professor José Geraldo de Santana, assessor jurídico do Simpro, por enriquecer o nosso debate sobre educação com o quadro que acabamos de ver. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e gestão ambiental, docência universitária, psicopedagogia, comunicação e marketing, Libras e Braille, engenharia de segurança do trabalho e fisiologia do exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estamos de volta ao intervalo de aula e nesse bloco você, professora, professor, vai saber tudo o que precisa para cuidar bem de sua voz com a fonoaudióloga Evelyn Cândido. O professor ele tem que tomar muito cuidado com a qualidade, né, vocal. Então, quando eu preciso da minha voz, mostrar o conteúdo, a matéria que eu estou dando, eu preciso de uma boa articulação, eu preciso estar com saúde de uma forma geral, né? Para você conseguir buscar esse aluno, que ele te compreenda. A voz do professor é aquela que é pausada, que é certeira, que ele consegue articular bem, que ele consegue dar ênfase na hora certa, pausa na hora certa, e ele faz essa comunicação com uma certa emoção. Eu costumo dizer que o professor, sem essa emoção, normalmente ele não atrai os alunos. São vários cuidados, desde a alimentação, desde o momento que o professor acorda, né, alimenta, a alimentação que ele faz nessa manhã ou antes de dar a aula. Existem os alimentos que deixam o sangue mais alcalino e isso desinflama o seu organismo como um todo, né? São aqueles que possuem fibras, são as frutas, os legumes, de preferência cru também, a salada crua, o arroz integral. Quais são os alimentos que prejudicam a voz? Aquele que deixa também o sangue mais ácido, né? Que provoca uma inflamação como um todo. Refrigerante, condimentos, salsicha é considerado o pior alimento, né? Tudo que tem muito conservante, sódio, açúcar. O que a gente faz? Eu encaminho esse professor para que ela possa ver quais são os hábitos, o que está fazendo mal para esse professor. E a mudança é evidente. Eu preciso ter um momento em que eu vou atrair meu aluno falando com ele, né? O contato visual, o meu corpo fala. Eu chamo a atenção desse aluno, mas eu coloco atividade para que ele possa raciocinar, para que ele possa ter tempo. As professoras de ensino fundamental, onde a criança tem uma energia, né? Às vezes a criança ela quer falar, ela quer mostrar a angústia dela, ou ela quer... Eu ensino esses professores técnicas de chamar essa atenção, ou então de aproximar do aluno. Então eu devo evitar gritar,
Porque às vezes a professora chegou, ela fala, nossa, doutora Eva, a senhora tem razão. Eu chegava em casa com os meus filhos, eu gritava, cadê? Vamos jantar, vamos fazer isso, menino, não sei o quê. E aí ela sentia essa rouquidão e falou, olha, então nós vamos analisar. O seu abuso vocal está mais dentro da sua casa do que na sala de aula. Tanto para mulheres como homens, a questão emocional, a questão hormonal, né? A questão, por isso porque eu preciso ter um olhar, como diz, você tem a técnica, mas quando você estiver diante de outra pessoa, seja apenas uma outra alma, né? Vamos dizer assim. Eu preciso ter um olhar de que ele é um ser humano que tem mente, corpo e espírito, né? E as emoções também. Então eu vou conhecer esse professor, nós vamos conversar e vamos conhecer a rotina dele, porque cada professor tem uma rotina. E às vezes tem professora que chega aqui, não, eu estou muito chateada, eu já não quero mais dar aula, emocionalmente, assim, ela está arrasada. Aí nós vamos começando a conversar, a gente vai resgatando essa busca, por que ela é professora, que ela gosta assim, vou ensinando um mecanismo para que ela possa dar essa aula sem tanto estresse. A fono ela precisa levar esse conhecimento para que o professor entenda e dentro do contexto dele, das situações, como ele vai usar a voz de uma forma mais inteligente. Excelentes dicas para professoras e professores utilizarem adequadamente a voz, hein? Vamos para o intervalo? Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao intervalo de aula e para fechar o programa de hoje, a contadora de história e professora Maria do Carmo nos traz uma história que vai casar bem com a Semana do Dia dos Namorados. Olha só. Eu sou a professora Maria do Carmo e sou também contadora de histórias e pertenço a um grupo de contadores de histórias que é uma extensão da UFG que se chama Grupo Guaia Contadores de Histórias. Por isso, o meu recado de hoje é para os homens. Principalmente você, que é casado e já fez 50 anos. Se você estiver pensando em ter um caso com aquela gatinha de 23, tome cuidado. Você corre um risco de sofrer um troço ali no ar, um infarte. Um infarte. E o que é pior, ainda passar vergonha diante da moça. Agora, se esse mesmo ato for cometido com a sua própria mulher, aí sua chance cai para 25%. Como você é bom em matemática, você vê se sabe, veja se vale correr o risco. Mas quem diz isso não sou eu não. É um grande pesquisador britânico que defendeu essa tese num congresso da Alemanha. É o seguinte:
isso não quer dizer agora que você vai ficar preso, limitado apenas ao produto doméstico, sem poder se aventurar além casa. E essa pesquisa comprovou também, gente, que apenas 1% dos homens morrem durante o ato sexual. E aí sim, desse 1%, 75% é em casos extraconjugais. Para ilustrar essa história, eu vou contar uma pequena história para vocês. Não sei se vocês se lembram, um filme que foi feito na década de 60, que chama O Belo Antônio, estrelado por Marcello Mastroianni e Cláudia Cardinale. Esse filme, o Mastroianni faz o papel do Belo Antônio. E a Cardinale, bela, linda de morrer, com 23 anos, faz o papel da noiva. Eles se casam e vão passar a noite de núpcias, a lua de mel. Quando é no outro dia, toda Sicília está na porta, a população inteira, esperando aparecer na varanda o lençol manchado de sangue. Prova de que o noivo deu no couro. Mas passaram-se os dias e nada de lençol manchado de sangue. Nem passava pela cabeça daquele povo, naquela época, que quem levou a pior foi o noivo. Que ele foi passar a lua de mel e da lua de mel só tinha a lua. O mel, as abelhas tinham comido tudo. Não passava pela cabeça deles. Aí começou o murmúrio pela cidade. O Belo Antônio é só belo, mais nada. Não deu no couro. Quem não gostou dessa história foi o pai do Belo Antônio. O pai super machista saiu esbravejando pelas ruas. Meu filho é ilibato! Meu filho é ilibato! E aí, para provar a própria macheza, ele próprio foi a um bordel da cidade, pediu, com toda a população atrás para conferir, pediu uma moça, ficou com uma moça jovem, bonita, ficou com ela no quarto, fez o que tinha de fazer. E adivinha o que aconteceu? Sofreu um infarto e morreu ali mesmo. A dona do bordel, preocupadíssima com a moral do bordel, mandou o segurança agarrar, pegar aquele corpo e levar para a casa da mulher. A pobre coitada não estava sabendo do que estava acontecendo. Quando recebe aquele embrulho, sofreu maior que tiripapo, porque pelas duas decepções, primeiro pela traição do marido e depois pela morte do próprio marido. Mas fiquem calmos que isso é só uma comédia italiana. Isso não quer dizer que vai acontecer na vida real. Afinal de contas, você é que sabe. Faça as contas e vê se os 25% não compensa. Ou se você prefere arriscar os 75%. Gostou da história? Muito boa, hein? Infelizmente, o nosso programa de hoje fica por aqui, mas o debate sobre educação não se encerra. Espero você no próximo domingo. Até lá! Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.